Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso online de filosofia baseado no Manual de Filosofia de C. Lar. Eu sou o professor Victor Riva e vou acompanhar vocês ao longo desse curso. Essa aula, que é a primeira aula de apresentação, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar o curso, como vai ser a estrutura das aulas, qual é o programa do curso, quais são os temas que a gente vai trabalhar e vou falar também um pouquinho a respeito do livro que vai ser a base desse curso. Então vamos lá. Primeira coisa, as primeiras aulas do curso vão estar disponíveis de forma gratuita, eu deixei um aviso aqui embaixo em texto, e vocês podem assistir para conhecer o curso, saber como funciona, como é a estrutura das aulas, como é o método das aulas, e aí quando vocês tiverem interesse de adquirir o curso, se vocês quiserem adquirir o curso, aqui embaixo vai ter um link também na descrição para vocês poderem adquirir esse curso também, tá? Com todas as aulas e o programa completo do livro. Então esse curso, ele é baseado neste livro aqui, que é o Manual de Filosofia, que é um livro bastante antigo, tá? Manual de Filosofia de Lar. Ele é um resumo do curso de filosofia dele, que é bastante extenso. Esse livro sozinho tem mais de 800 páginas. O curso era bem maior do que isso, né? Então foi resumido nesse livro. É um livro muito completo, bem estruturado, muito bem estruturado, e que ensina a filosofia da maneira certa, num método correto, numa ordem correta, lógica e cronológica. Então, para você que quer começar a estudar filosofia, esse livro é excelente, é um ótimo material. E para você que já estuda e quer aprofundar mais em alguns temas, esse curso também vai te ajudar muito, baseado nesse livro, que é realmente uma obra-prima. De todos os cursos de filosofia, manuais de filosofia que eu conheço, inclusive o de Jolivet, esse é o melhor de todos. Tá? Então eu decidi fazer um curso baseado nesse livro para poder dar para vocês toda a fundamentação, vamos dizer assim, filosófica, toda a erudição filosófica que vocês precisam para poder ler outras obras e para poder também se aventurar em outros autores, em outros tipos de estudo, tá? As aulas vão seguir mais ou menos esse modelo aqui, são vídeos, onde vai ter o livro ali do lado, a gente vai ler, fazer uma leitura orientada desse livro, onde eu vou explicar para vocês os temas, cada parte do texto, cada trecho, a gente vai lendo e eu vou explicando para vocês. Todas as aulas também terão material de apoio em PDF, aí com explicações mais simples, com os principais conceitos e definições que a gente vai encontrar no livro, e algumas explicações, alguns exemplos que eu mesmo vou adicionar, tá? O nosso programa está aí na tela de vocês, então nós vamos ver todos os temas que nós vamos falar nesse curso inteiro, que é, como está escrito ali, curso de filosofia baseado no Manual de Filosofia de Lar. Então, o programa do curso, ele basicamente se divide em 5 partes, tá? Uma primeira parte introdutória do que é filosofia, então vocês conseguem ver aqui, né? O que é filosofia é a primeira parte, uma parte introdutória que a gente vai ter aí para explicar o que é filosofia, dar uma definição mais sólida do que aquela definição meramente etimológica da palavra filosofia, né? Amor à sabedoria. Uma definição mais aprofundada, mais científica, mais séria. Então nós vamos discutir aí a natureza da filosofia, o que ela é, o método, o meio que ela usa para estudar os seus objetos e as divisões da filosofia. E aí as divisões da filosofia basicamente ditam as outras 4 partes do curso, né? Então nós temos uma parte introdutória do que é filosofia e depois as 4 divisões da filosofia segundo Lar, que é psicologia, é a primeira parte que a gente vai estudar, que é o estudo da alma humana, do ser humano, de todas as potências, as faculdades da alma humana. Então nós vamos estudar todas as faculdades, as 3 faculdades principais aqui. Depois, lógica, que é uma coisa bastante ampla, aí a gente vai ter a lógica formal e a lógica aplicada, tá? Ou metodologia, que é basicamente o que a gente chama hoje de ciências. Moral, que é que a gente faz com essas verdades que a gente conhece, né? Que é a ciência do dever, e a gente vai estudar bastante a respeito disso também. E por fim, a metafísica para coroar todos esses temas com a parte mais sublime, mais elevada da filosofia, que é a metafísica ou ontologia. E aí a gente vai ter
a parte de ontologia e mais algumas outras coisas interessantes aqui. A gente vai discutir um pouco cada uma delas agora. Vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar esse programa, para vocês saberem mais ou menos quais serão os temas. Então, na psicologia, que é o início da filosofia, nós vamos entender aí o que é a filosofia, qual é o método, aliás, o que é a psicologia, qual é o método da psicologia. Aí nós vamos discutir método objetivo, subjetivo, as divisões da psicologia também, e basicamente a gente vai dividir a psicologia em basicamente 3 partes, que são o quê? As 3 faculdades, principais faculdades da alma humana, tá? Antes disso a gente vai ver um pouco sobre consciência e atenção, e aí a gente vai estudar essas 3 partes principais aqui da psicologia, que é a vida cognitiva, a vida afetiva e a vida ativa, que são basicamente as 3 principais faculdades, né, da alma humana, que é a faculdade da razão, a inteligência do homem. A gente vai descobrir aí, entender como é que o homem conhece o mundo externo, como é que o homem conhece através dos sentidos, e o conhecimento intelectual também, através das operações do intelecto, e os princípios e verdades primeiras, que é uma lógica menor, vamos dizer assim, que é importantíssima, que essa primeira parte toda é muito interessante a respeito do conhecimento e da inteligência humana, né? A vida afetiva, que é a parte da sensibilidade, a faculdade da sensibilidade humana, onde nós vamos ver a parte das emoções, sentimentos, sensações, prazer e dor, os estados afetivos, as tendências humanas, as inclinações, então tudo que nós temos de sensibilidade, tá? Essa parte, ela né, os animais também têm alguma parte disso daqui, de vida afetiva, não de vida cognitiva na parte de conhecimento intelectual, mas na vida afetiva eles têm também, né? Então a gente vai ver até um pouco de psicologia comparada aqui com animais, com as crianças, para a gente entender melhor como funciona a psicologia humana. E a vida ativa, por fim, que é a faculdade da vontade. Então nós não somos só seres sensíveis e seres racionais, nós somos também seres livres, nós temos uma vontade livre. E aí nós vamos aprender um pouquinho a respeito do instinto, do hábito, sobre a vontade e alguns outros problemas interessantes aqui, sobre, por exemplo, determinismo e fatalismo. E a gente vai ver como é que essas visões enxergam a realidade e o que elas têm de errado também, tá? Depois vamos separar um momentinho aí para falar um pouquinho sobre alguns problemas da psicologia, né? Linguagem principalmente, e um pouquinho de noções de estética, tá? Que tem a ver também com a parte de psicologia, onde ela toca a psicologia. Depois a gente vai ter mais tempo para falar sobre a beleza também. Essa é a primeira parte, né? Vamos dizer assim, a segunda parte depois da introdução, né? Que é a parte da psicologia, que é o conhecimento do homem, do ser humano, da alma humana, suas faculdades. Depois nós vamos para a lógica. Depois que a gente conhece a nós mesmos, nós nos conhecemos, conhece-te a ti mesmo, nós vamos conhecer o quê? O mundo ao nosso redor. E aí nós temos a lógica para isso. Então a lógica, ela não é só um conjunto de regrinhas de pensamento ou de formulações de argumentos, não é só isso não, tá, gente? Muita gente imagina a lógica como uma espécie de, ou reduz ela para lógica matemática, ou reduz ela para lógica formal, o que é uma redução muito perigosa, tá? Um reducionismo muito perigoso. A lógica, ela é muito mais ampla do que isso. Ela é não só a lógica formal, que é a ordem interna do pensamento, mas ela também é uma lógica aplicada. É você pegar esse conhecimento, essa estrutura de pensamento e aplicar na realidade, que é onde nós vamos ter basicamente o que a gente chama de ciências, tá? Então, lógica aplicada ou metodologia é a mesma coisa que a gente chama hoje de ciências, basicamente, tá? Então, dentro da lógica a gente vai estudar, obviamente, a lógica formal, que é o que muita gente conhece a lógica formal, né? Conhece a lógica por lógica formal, que é a ordem interna do pensamento. Então, a gente vai descobrir aí o que é uma ideia, o que é um termo, definição, como fazer uma definição propriamente bem feita. Vai saber o que é um juízo, uma proposição, na hora de formular um argumento, um raciocínio, né? Então, essas estruturas todas vão ser explicadas aqui. Isso aqui é complementar ao que a gente aprendeu antes aqui na vida cognitiva, né? Nos princípios racionais ou verdades primeiras. Vai ter muita coisa que vai se complementar aqui na lógica formal, tá? Então, quem quer aprender a formar silogismos, formar argumentos, aprender a trabalhar com dedução, indução, aí na parte aplicada, e formular argumentos, reconhecer falácias ou sofismas,
essa é a parte que vai realmente ajudar vocês a isso, tá? Mas não só isso, a gente vai pegar também e aplicar essas coisas à realidade. Então nós temos o que a gente chama de lógica aplicada, tá? A lógica aplicada é a metodologia ou ciências, é a gente aplicar a lógica ao mundo externo. Então, na psicologia a gente conhece a nós mesmos e na lógica a gente conhece o mundo ao nosso redor. E aqui é onde entra a ciência. E a gente vai entender o que é de verdade ciência. Hoje em dia está na moda, né? Falar sobre ciência, ciência, ciência. Mas as pessoas que falam sobre ciência hoje não entendem absolutamente nada de ciência. Não sabem o que realmente a ciência é, do que ela é capaz, quais são os seus métodos, né? Quais são suas limitações. Então nós vamos entender um pouco o que é a ciência de verdade, qual a relação da ciência com a filosofia, o método geral da ciência, que é a análise e síntese, a gente vai estudar isso. E depois os métodos particulares de cada uma das ciências particulares, por exemplo, a matemática, as ciências da natureza, por exemplo, a física, ciências biológicas e algumas ciências morais e sociais também, né? Ciências morais e sociais a gente também vai ver um pouquinho aqui, embora a gente vai ter uma parte inteira para moral, tá? E depois um pouquinho de lógica crítica também, que é basicamente uma aplicação da crítica a essas mesmas coisas que a gente já usou antes. Então a gente vai ter algumas noções importantes aqui sobre verdade, sobre erro, sobre certeza. Essas coisas todas são importantíssimas também, são conceitos que a gente precisa ter muito claros na nossa cabeça. Quarta parte vai ser sobre moral, tá? Então não adianta a gente conhecer a nós mesmos e conhecer o mundo ao nosso redor se a gente não sabe o que fazer com esse conhecimento. Então a gente vai ter aqui uma parte só para a gente estudar o dever, tá? Que é o quê? A parte da moral. O bem e o mal, o certo e o errado. Então a gente vai estudar a natureza do dever, o bem moral, a consciência moral. A gente vai estudar bastante a respeito dessa questão do dever. E formular aí um sistema moral, formular não, né? Estudar um sistema moral bem formulado, né? Consequências do dever, a gente vai falar sobre a questão de virtude, alguns sistemas de moral que a gente vai discutir brevemente, que sejam diferentes dos que a gente está acostumado hoje. Depois a gente vai estudar um pouquinho de moral individual e social, e uns temas interessantes hoje, como por exemplo justiça, conceito de justiça, propriedade, família, política. Tudo isso são temas importantes para a questão da moral. Então a gente vai entender qual é a origem do dever, a origem da moral, se ela tem uma origem natural ou positiva, né? Hoje em dia se discute muito sobre isso, se a ordem moral, a lei moral, ela tem um fundamento natural ou se ela tem um fundamento positivo. É muito interessante a gente estudar esse ponto também para entender essas questões a respeito do dever, tá? E por fim, a metafísica, que é, como eu disse, a parte que vai coroar todos os nossos estudos, a parte mais importante que vem para o final, que é a filosofia primeira, vamos dizer assim, né? Que é a parte mais elevada da filosofia, que é a ciência aí dos primeiros princípios, das primeiras causas, a ciência do ser, né? Para aquilo que está além da física. E a gente vai estudar profundamente o que é metafísica e as suas divisões aqui, né? Ontologia, que é o estudo do ser, né? O ser aqui não estou falando do ente como substantivo, mas do ser enquanto verbo, né? Que é, vamos dizer assim, parecido com o existir, né? Então, aqui é um transcendental difícil da gente entender. Então, a gente vai entender essa diferença também para não cair nessa confusão entre ser, ente e existência, que são coisas diferentes, tá? As três coisas são diferentes. Então é importante a gente distinguir essas coisas todas. É óbvio, não vou fazer essa distinção na aula de apresentação, senão eu entrego o conteúdo da aula de ontologia. Mas na aula de ontologia a gente vai aprender essas distinções, as categorias, que são as categorias de Aristóteles, né? As causas também, as 4 causas que também Aristóteles formulou. Então tudo isso a gente vai estudar aqui na ontologia. Depois, cosmologia racional, a gente vai estudar um pouco sobre o cosmos, né? Sobre o universo, a gente vai ver um pouco sobre espaço e tempo, matéria, vida, um pouco sobre a origem das espécies, também vai ser interessante isso daqui. Psicologia racional, onde a gente vai aprofundar um pouco a parte da psicologia, saindo um pouco da área experimental, para ir para um pouco mais para uma metafísica da alma, vamos dizer assim, né? Que seria a psicologia racional, onde a gente vai discutir temas como existência da alma, a distinção de alma e corpo, materialismo, que hoje está muitíssimo na moda, né? Faz alguns séculos já, mas está muitíssimo na moda.
união de alma e corpo, imortalidade da alma, que foi uma coisa já estabelecida por Sócrates, muito antes, né, de Platão e Aristóteles, ali em Sócrates a gente já tinha isso estabelecido, etc. Né? Então essa parte da psicologia racional é um complemento e uma elevação a questões até mais fundamentais na parte de psicologia, que a gente viu na parte de psicologia, e vai para uma espécie de metafísica da alma e bem mais elevada para questões mais fundamentais a respeito da alma humana. E por fim, uma espécie de teologia racional que a gente vai fazer aqui. Tá? E o que é essa teologia racional ou teologia natural que a gente vai estudar aqui? Algumas questões a respeito da existência de Deus, natureza e atributos de Deus, ou seja, o que é Deus e o que se pode afirmar a respeito de Deus, e as relações de Deus com o mundo e de Deus com o homem, tá? Mas aí somente por um ponto de vista racional ou natural. A gente não vai, vamos dizer assim, partir para uma teologia revelada aqui, né? Para revelação divina. A gente vai ficar somente no ponto da teologia racional ou teologia natural, que é o quê? O homem, com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência, sua própria razão, tentando chegar até algum conhecimento de Deus e o que ele consegue descobrir com as luzes da própria razão, com a sua própria inteligência, de forma natural, sem ajuda do sobrenatural ou de revelação divina nenhuma. Então, aqui a gente vai, como, vamos dizer assim, o Aristóteles foi usando só a própria inteligência humana para chegar a essas verdades, por exemplo, a existência de Deus e algumas coisas que se podem afirmar a respeito de Deus e da relação de Deus com o mundo, tá? Muito bem, isso daqui é possível, tá? Só lembrando que é possível chegar ao conhecimento dessas coisas somente com a razão, porém a revelação divina vem e completa isso, para que não fique falhas e para que a gente evite os erros, né, que são naturais da nossa própria natureza humana. Né? A gente tem limitações racionais, a gente tem limitações de inteligência, a gente não é, né, perfeito, nosso modo de pensar não é perfeito, a gente comete erros, então Deus mesmo se revelou e mostrou pra gente algumas verdades que com a nossa razão a gente não conseguiria descobrir e mesmo com ela seria muito difícil, né? Então, não é esse o ponto que nós vamos discutir somente a teologia racional ou teologia natural, que é esse esforço humano com as suas próprias forças de chegar até Deus. Tá? Então, esse programinha aqui, né, esse arquivo, eu vou também passar para depois para vocês, para que vocês possam ler com mais calma e ver quais são todos os temas que a gente vai discutir e que a gente vai aprender nesse curso. Tá? As primeiras aulas, como eu disse, serão disponibilizadas de forma gratuita, então quem tiver interesse em assistir as primeiras aulas, para poder entender o que é a filosofia, um pouquinho a respeito, né, do início aqui da psicologia, eu também vou disponibilizar um pouco. Vai estar disponível para vocês, porém o link para vocês adquirirem o curso, que realmente vale muito a pena, tá? É um material muito rico, muito bom, está também aqui na descrição desse vídeo, e você pode também entrar em contato comigo para poder conseguir aí o link para você poder acessar a página do curso e fazer a sua inscrição também, tá? Então eu espero vocês nas nossas aulas, nas nossas aulas de filosofia, psicologia, né, nas aulas de lógica, para a gente aprender sobre filosofia nesse livro, baseado nesse livro maravilhoso aqui, que é o Manual de Filosofia, tá? Se vocês quiserem adquirir o livro, eu recomendo fortemente. Por enquanto, na internet ainda é muito barato. Eu paguei R$10 nesse exemplar na estante virtual. O frete para trazer ele para minha casa foi mais caro, para vocês terem uma ideia, do que o próprio livro. Mas o PDF também vai ser disponibilizado para quem tem interesse e é possível encontrar ele no site obrascatólicas.com também, tá? Se vocês quiserem baixar o livro para poder ler e acompanhar ele com o curso, tá? Então, espero vocês nas nossas aulas. Vejo vocês. Até mais. Tchau, tchau.